E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. Hoje é dia de responder tag. Essa tag foi indicação da Adriana, ela é uma das leitoras, ela acompanha aqui o canal lá no Instagram. Ela me mandou uma DM muito bacana me indicando essa tag. O nome da tag, como vocês viram aí no título, é o Tag dos Trouxas. Ele é original lá da Kabuki TV. Eu vou deixar o link do vídeo original para vocês irem lá no canal da Kai e assistirem. Beleza? E chegou a minha vez de responder. Eu achei muito divertido, gente, todas as perguntinhas. São 10 perguntas pra gente ser bem trouxa junto. Então, se você estiver curioso para saber minhas respostas, fica comigo e sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente, bora responder. Mas antes de vocês saberem quais são as minhas respostas, deixa eu fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações, certo? E também compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês quiserem compartilhar. E se vocês gostarem das minhas respostas, compartilhem. E vamos fazer o amor pela literatura crescer e se expandir cada vez mais, certo? Então vamos lá para as respostas e perguntas. A primeira pergunta é assim: seu livro favoritado, mas muita gente não gostou. O primeiro livro que eu pensei quando eu vi essa perguntinha foi o Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Esse livro, ele até se encaixaria em uma outra resposta, uma outra pergunta, mas foi o primeiro que eu pensei nesse caso aqui. Porque quando eu vi esse livro, as informações dele, algumas pessoas elas diziam coisas muito positivas e outras pessoas diziam coisas muito negativas. Então ele é um livro 880, ou você gosta muito ou você odeia. Eu, no caso, gostei muito, mas a minha melhor amiga, por exemplo, odiou o livro. Ela não gostou, não terminou, nem terminou de ler o livro, na verdade. Ela simplesmente passou pra frente. Após as primeiras páginas ela já não ter gostado. Então é bem nesse nível. Eu já sou ao contrário, gostei muito da série toda. Fiquei apaixonada por esse mundo e pelo que foi criado aqui. Então, Fúria Vermelha é o meu livro favoritado, mas que nem todo mundo gosta. Inclusive tem resenha de toda a trilogia, vou deixar nos cards para vocês irem assistir. Bom, seguindo em frente, a próxima pergunta é: um livro que você teorizou muito, mas errou todas as respostas. Aqui eu acho que não poderia ser um livro diferente do que O Rei Corvo, da série A Saga dos Corvos, da Meg Stiefvater. Eu fiquei muito curiosa com todo o imbróglio desse livro, eles atrás do tal do rei, de todas as perguntas e respostas que esse rei poderia trazer, etc e tal. Chegou no último livro, eu sou apaixonada na série, eu sou apaixonada pela Meg. E chegou nesse último livro, quando as respostas vieram, eu fiquei assim, ó, gente, é tão simples assim? É tudo muito mais simples do que a gente imaginava. Tudo aquilo que acontece lá no início do livro se responde de uma forma bem mais simples. Então eu teorizei bastante em toda a série e quebrei um pouco a cara. Mas de uma forma positiva, eu gostei do desenrolar, gostei de tudo. Também fiz desenho, vou deixar linkado aqui pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a série, porque a série é maravilhosa, gente, maravilhosa mesmo. Seguindo em frente, terceira pergunta: surto no plot twist. Um livro com uma reviravolta marcante e inesperada. Então, gente, primeiro livro também que eu pensei foi Flores Partidas, da Karen Slaughter. Foi o primeiro livro que eu li dela? Creio que sim, creio que foi o primeiro livro que eu li da Karen e foi o livro que me fez tornar fã da autora. Depois que eu li esse primeiro livro, eu quis comprar mais livros, inclusive eu tenho muitos mais livros dela aqui, não paro de comprar, apesar de ter me decepcionado com um ou outro, mas eu continuo comprando livros da autora porque eu gostei muito e me fez querer ler mais sobre o gênero suspense. Aqui é a história de três irmãs. Ele tem até um livreto que vem antes, que é para explicar a história da primeira irmã. A primeira irmã ela é sequestrada e ela está desaparecida há anos, muito tempo mesmo. E ela é sequestrada quando as irmãs mais jovens, ela estava na faculdade, as irmãs mais jovens, se não me engano, a irmã mais velha se chama Júlia. E as irmãs mais jovens, elas estavam ali na adolescência, uma ainda era criança. E o fato dessa irmã mais velha desaparecer muda a vida delas completamente. Então, enquanto uma
que é a que carrega mais o livro aqui, o livro é dividido nas duas irmãs, mas essa irmã, ela carrega mais o livro, até esqueci, peraí, a Claire. Lídia e Claire. A Lídia é a irmã que se dá mal na história e a Claire é a irmã milionária. Então, enquanto uma vive uma vida assim, de rica, milionária e maravilhosa, com um marido maravilhoso, a outra não. A outra vive em situação assim bem dificultosa mesmo. E o que acontece? O marido da Claire é assassinado. E quando ele é assassinado, a relação dessas duas irmãs dá uma reviravolta completa também, porque elas estavam há muito tempo sem se falar, outras coisas aconteceram, e quando ele é assassinado, dá um negócio assim doido no livro, e elas vão estar juntas novamente. Mas isso não é o grande plot twist do livro. Tem coisas que vão acontecendo mais pra frente que eu fiquei completamente chocada e tem relação com a irmã desaparecida há mais de 20 anos. Então, eu acho que é mais ou menos isso que ela tá desaparecida. Então, é um choque absurdo. Esse livro, ele é sinistro, ele me deixou sonhando com a história de tão tensa que ela é, gente. Então, eu indico muito a leitura. Tem que ter estômago para ler. Já vou logo avisando, ele não é um livro assim, florzinha e amores, não. Ele é um livro pesado, com um tema delicado, pesado também. E o final é sensacional, mas o plot twist dele é de enlouquecer. Indico muito, muito mesmo. Quarto, um livro que parecia uma coisa, mas era outra. Eu trouxe o livro O Ano em que Te Conheci, da Cecília Ahern. Eu sou muito fã da autora também, já li muitos livros dela. E esse livro aqui, eu pensei que seria algo mais ou menos do tipo melhores amigos que se apaixonam, sabe? Não, inimigos que acabam se apaixonando. Essa é a verdade. Pessoas homem e mulher que acabam virando amigo e depois eles se apaixonam. Que começam como inimigos. Mais ou menos isso. Mas não é bem isso que eu encontrei nesse livro. Ele me encaminhou para uma coisa e acabou me mostrando ser outra completamente diferente. Então eu fiquei um pouquinho decepcionada com a história nesse sentido de relacionamento. Apesar de toda a história aqui ser muito bonita, todo o crescimento, é um ano literalmente que se passa aqui dentro desse livro. E a gente vai vendo a vida da personagem, como ela vai evoluindo. E a vida dela é comparada com o vizinho da frente dela. Eles se odiavam, ela odiava ele, mas eles acabam se tornando amigos. E eu fui trouxa achando que eles iriam ter um lance, que iria evoluir para um relacionamento. Porque do ódio eles passam a ser melhores amigos, mas não é bem isso que acontece não. Então eu fui muito trouxa e isso me decepcionou nesse livro. Eu pensei que era uma coisa, mas bem diferente. Próxima, quinta pergunta. Um personagem principal que mudou da água para o vinho. Eu escolhi o Sebastian de Pecados no Inverno, da Lisa Kleypas. Se você ainda não leu essa série de romance de época, você tá dando muito mole. Pra mim, é a minha série favorita de romance de época. Eu já li umas 3 vezes todos os livros e não me canso de ler. Se eu pudesse ler Pecados no Inverno todo ano, provavelmente eu leria, porque eu gosto muito dessa história e eu gosto muito do Sebastian. De todos os livros da série, eu acho que esse daqui é o mais diferente, é o mais que sai do padrãozinho ali das histórias, porque eles já começam se casando. Nas primeiras páginas do livro, eles começam se casando. E no livro anterior, o porquê do Sebastian ser o escolhido para essa categoria aqui. No livro anterior, o Sebastian, ele era muito mau caráter, assim, ele não chegou a ser um vilão, não, mas ele tinha um caráter muito duvidoso. E ele sabendo do interesse do melhor amigo dele, melhor amigo, tá, galera? Não era uma pessoa assim que ele conheceu aleatoriamente, não, era o melhor amigo dele, gostava da mocinha lá do livro. O que ele faz? Por ela ser rica e por ele precisar de dinheiro, ele vai e sequestra a mocinha, no livro 2, tá? E obviamente as coisas não dão certo, né? A história vai evoluir. Chega aqui no terceiro livro, a Ivy, que era a melhor amiga da mocinha, propõe casamento pra ele.
Esse pessoal é muito doido, né? Ela propõe casamento pra ele porque ela tinha dinheiro e ele precisava se casar com uma herdeira e ao mesmo tempo ela precisava se ver longe da família dela. Então, a oportunidade de independência dela era o Sebastian. E nesse livro a gente vai ver o Sebastian, que era um cara, um mulherengo, que era um libertino, mudando da água pro vinho completamente. Ele se torna um cara trabalhador, ele encontra ali no trabalho dentro da casa de apostas, onde ele vai trabalhar, onde ele vai dirigir, ele encontra um novo sentido para ele, para o que ele gostava de fazer. Então é bem interessante ver a mudança desse personagem. Indico muito para vocês lerem Pecados no Inverno da Lisa Kleypas. Beleza? Sexta pergunta. Caí no Golpe, um livro que me decepcionou. É leitura recente, eu já postei resenha dele aqui no canal, que é Fahrenheit 451. Ele me decepcionou um pouquinho esse livro. Eu não esperava que eu fosse demorar tanto para ler e não imaginava que eu fosse desgostar, assim. Eu tenho meus motivos para não ter gostado do livro, eu falo tudo na resenha, mas basicamente eu não gostei do andamento da história, não gostei da evolução da história, muita coisa me deixou decepcionada com ele. Eu falo tudo numa resenha de mais de 30 minutos, então eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês irem lá conferir, beleza? Próximo, apesar dele ter sido um livro 4 estrelas, eu até explico os motivos dele ser um livro 4 estrelas. Não é exatamente por causa da história em si. Então, vai lá conferir minha resenha, certo? Sétima pergunta. Eu pareço uma palhaça? Um livro com um casal irritante. Nesse caso, eu acho que o casal mais irritante recentemente pra mim é a História de um Grande Amor, a Miranda e o Tanner, da Julia Quinn. Esses personagens criados pela Julia Quinn. Um romance de época, o primeiro livro da série, da trilogia Bevelstoke. E a Miranda e o Tanner são muito irritantes, gente, muito irritantes. A Miranda foi muito trouxa nesse livro e ela me irritou, assim, de uma forma que eu, minha filha, esse cara não te merece. E o Tanner, ele é um cara, assim, que ele quer tudo, sabe? Ele acha que ele merece, mas ele dá muito mole em algumas situações. Ele tem um passado, assim, meio amargurado, porque o primeiro casamento dele não deu certo, ele foi traído, então ele falava que ele não queria mais casamento, etc e tal. Mas ele põe os olhos na Miranda e começa ali a dar em cima dela, a balançar por ela, mas ele fica meio coisa de assumir as responsabilidades. A Miranda não era uma moça que era... que gostava de jogos e assim por dizer, né? Não tinha uma reputação a zelar. Então eu acho que o Tanner aqui foi muito irresponsável. Esse personagem é muito irresponsável com essa mocinha e ela é muito trouxa por cair na dele, né? Mas fazer o que? Ela era apaixonada e os dois me irritaram pra caramba. Também tem resenha deles aqui no canal. Vai lá conferir por sua conta e risco, tá? Próximo. Oitava, tá acabando, gente. Onde estou? Uma série que mudou completamente o enredo com o decorrer dos volumes. Eu escolhi o livro Feita de Fumaça e Osso, da série Feita de Fumaça e Osso. Não é só esse livro. Aqui a gente começa esse livro com uma história muito pequena, onde você imagina que vai se tratar apenas de um amor impossível. E a gente termina a série com um mundo grandioso, com infinitas possibilidades que a autora Alaine Taylor criou e é genial. Um livro, eu acredito que é a melhor série de livros que tenha como personagens principais anjos. Eu não sou muito fã de ler livros com essa temática, mas aqui é completamente diferente e surpreendente. Então, eu indico muito toda a série Feita de Fumaça e Osso. É uma série maravilhosa, maravilhosa mesmo, gente. E ela tem um crescimento, ela vai num crescente, assim. Esse primeiro livro você já entra num universo interessantíssimo. Os próximos, a coisa vai ganhando um outro nível. O mundo que a Laini Taylor cria vai criando ainda mais, vai crescendo cada vez mais até se tornar uma história maravilhosa e grandiosa. E eu indico muito, 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 muito. Leiam, leiam. Ele já é um pouquinho antigo, mas se você puder procurar e comprar e ler,
Leia que você vai gostar. Eu também fiz resenha, acho que da trilogia toda aqui no canal. Eu vou deixar linkado ou nos cards ou aqui na descrição desse vídeo para vocês irem lá conferir. Mas tem resenha de todos esses livros que eu falei aqui, eu creio que tem resenha lá no canal. Então vou deixar linkado para vocês, certo? Próximo, nona questão. Nesse golpe eu amei cair. Um livro com vilão carismático. Eu escolhi, gente, Garota Exemplar, a Amy de Garota Exemplar. Por que, Bárbara? A Amy é odiosa, assim. Gente, eu sinceramente, eu sou Team Amy. Então, apesar de toda a psicopatia dela aqui nesse livro, toda a loucura dela, eu acho que esse casal aqui se entende muito bem porque eles se merecem, nenhum dos dois prestam. Eu entendo isso, não sou doida, tá, gente? Eu entendo que ambos não prestam aqui, mas eu gosto da Amy. Eu gostei, assim, todo meu lado, assim, que torce pela vingança. Eu não sou vingativa, não, gente, mas talvez exista algo que eu tô refletindo no livro. Então eu não. É o fato, eu não consegui não torcer pela Amy, então. O que será que isso diz sobre mim? Não vou falar mais nada não vou falar mais nada não, senão vou sair de maluca nesse livro, enfim. Minha personagem, meu vilão carismático no caso, ela não é tão carismática assim, ela é maluca, ela é uma psicopata, mas ela me conquistou. Enfim, fazer o que, né? Tem vilão que faz isso com a gente. Eu gosto muito da Amy, sou Team Amy, sem me arrepender, e é isso aí. Última questão. Meu destino é ser trouxa. O autor que você mais leu e mais sofreu. Eu coloquei aqui duas autores que são as minhas autoras favoritas e elas são as autoras que eu mais li livros, que é a Colleen Hoover e a Amy Harmon. Elas duas, assim, inclusive eu já fiz vídeos sobre as duas, todos os livros que eu já tinha lido sobre elas, da Amy eu já fiz? Já devo ter feito, sim. Eu sei que eu já fiz da Colleen, eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês conferirem. A Colleen Hoover é uma autora que eu acompanho há bastante tempo. Eu gosto muito dos livros dela. Toda vez que ela tá para lançar um livro novo, eu já fico bem ansiosa e animada para ler. E apesar de não ter gostado de tudo que ela já publicou, tem um livro ou outro que eu não gosto, que eu desgosto. Ainda assim, eu continuo gostando muito da autora. Eu gosto dela como pessoa, acompanho ela nas redes sociais, participo do grupo dela. Então, eu tô sempre ali ligada em tudo que ela tá mostrando. Eu acho ela uma pessoa muito divertida, carismática do jeito dela. Foi um prazer enorme ter conhecido quando ela veio aqui no Brasil. Então foi uma realização de um sonho. Você gostar de um autor, você ser fã de um autor e poder conhecê-lo e ser uma pessoa tão simpática e interessante, eu acho que isso é muito legal mesmo. Então, eu amo a escrita da Colleen. Ela me encanta e me emociona. Eu acho que isso é uma característica muito positiva de um autor. Quando ele tem essa capacidade de te emocionar ao escrever um livro e despertar emoções, sejam emoções positivas ou negativas. Isso diz muito sobre a gente, sobre o autor e sobre nós mesmos, né? Eu gosto muito dela e ela, enfim, o que ela lançar eu tô comprando. E a outra autora, que é a Amy Harmon, ela também tem meu coração. A Amy é a autora, eu acho que é a única autora que eu já li muitos livros e ainda não dei menos do que 5 estrelas. Todos os livros que eu já li da Amy Harmon eu dei 5 estrelas. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, vocês vão poder conferir lá no meu vídeo sobre a Amy. Mas eu gosto muito da autora, ela é uma outra pessoa, assim, que ela consegue, eu acho muito legal porque ela consegue demonstrar a fé dela na sua escrita e é algo que se relaciona comigo também. Eu acho que ela consegue nos emocionar sem ser apelativa e eu acho ela muito criativa na sua escrita. Então, Amy também tem meu coração todinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Eu vou deixar as perguntinhas aqui embaixo para vocês responderem também para mim aí nos comentários, quem quiser responder. Novamente, muito obrigada, Adriana, por me indicar essa tag. Eu amei ter respondido, foi muito legal de verdade.
E fico feliz quando você ou outras pessoas me indicam aí de tags ou até temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Se você quiser também ver algo aqui no canal, coloca aí nos comentários ou manda uma DM lá no Instagram das Gels que eu vou estar respondendo, certo? Bom, parei por aqui hoje. Em breve eu volto com muito mais. Lembrando que todos os livros que eu tiver falado aqui, citado na tag, eu vou deixar link aqui embaixo de onde vocês podem ler a resenha escrita ou em vídeo e de onde vocês podem comprar. Vocês comprando pelo link da Amazon, vocês vão estar ajudando, financiando o canal, certo? Apoiando o canal, e isso é muito importante para manter o trabalho continuando. Beleza, galera? Novamente, muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. E se tu não é inscrito, ó, não esquece de se inscrever. Em breve eu volto com muito mais. E até lá. Tchau, tchau!